Bom galera, hoje é dia de falar a respeito de alguns lutadores que já passaram tanto pelo mundo do MMA, do Bellator, do UFC, seja onde for, e também passaram pelo mundo da WWE, pelo mundo do Pro Wrestling, mas vamos especificar aqui a WWE em si, beleza? Eu já fiz um vídeo disso anos atrás, mas é bem antigo, se eu não me engano é de 2017, então resolvi fazer aqui então um reboot, um novo vídeo sobre isso. Então, sem mais delongas, você por favor deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos nessa. Bom, começando aqui com o Caim Velasquez, ele que veio então do mundo do MMA e entrou pro mundo do Pro Wrestling, entrou pra WWE aí então, Ele que inclusive antes mesmo de chegar na WWE chegou a realizar umas lutas ali em empresas diferentes, E aí ele foi contratado especialmente para uma storyline contra o Brock Lesnar, Ele que meio que venceu o Brock Lesnar quando o Brock Lesnar ainda lutava no UFC, E ele foi ali o cara a derrubar o Lesnar, o segundo a vencer o Brock Lesnar chegou a perder uma outra vez lá pro Frank Mir. Então, chamaram ele para a WWE justamente por conta dessa storyline, e lá na WWE em si ele não conseguiu se sair tão bem assim, Quiseram montar uma luta dele e do Lesnar ali que não ficou tão legal, Os golpes ali eles tentaram copiar um pouco do MMA, mas deixar scriptado, e aí ficou um negócio meio caricato, ele perdeu e aí depois foi demitido, sumiu, não funcionou muito bem, mas ele tentou então ali fazer parte das duas coisas. Temos o caso da Ronda Rousey, um caso bastante famoso porque a Ronda Rousey foi um sucesso no MMA, um sucesso no UFC, Ela expandiu mesmo a marca ali, não que ela fosse a melhor lutadora, mas com certeza o pessoal não nega que ela tinha uma mídia desgraçada, Ia participar de filmes, de séries, era capa de revista, então ela era meio que um conjunto total ali que fazia o pessoal se atrair ali também na divisão das mulheres. Depois foi para a WWE, e se deu bem também, começou bem, fazendo boas lutas, virou campeã. O problema é que ela não sabia como era o universo da WWE e não esperava que em certo momento eles iriam se virar contra ela, Iriam vaiar ela também. Ela pensou que seria amada por todo mundo. Isso irritou bastante ela teve até que fazer uma heel turn no seu personagem. E também ali, aquela heel turn era basicamente o que ela realmente pensava. Tanto que depois que ela sai da WWE, ela continua criticando os fãs ali por serem supostamente ingratos, Bom, temos o caso da Shayna Baszler, A Shayna Baszler também aí, amiga de Ronda Rousey, também veio do MMA, Chegou a lutar ali então no UFC e depois resolveu entrar pra WWE ali e se deu bem, Se deu bem principalmente no NXT, era quase que imbatível, E no main roster também chegou muito bem e depois foi meio que caindo um pouco a sua credibilidade. Se eu não tiver enganado, a última luta que ela teve, inclusive no MMA, foi uma derrota para Amanda Nunes, Amanda Nunes lá, que é uma das melhores da história, das mulheres no MMA. Foi a última luta que a Shayna Baszler teve e depois resolveu ir para o mundo da WWE, A gente tem o Ken Shamrock, O Ken Shamrock é um dos casos mais antigos e conhecidos, Ele meio que teve sucesso, digamos assim, nas duas modalidades, tanto na modalidade do Pro Wrestling como do MMA. E aí, quando eu digo sucesso, é sucesso mesmo. Claro, ele teve suas derrotas, tanto nas duas categorias, digamos assim, mas também aí teve vitórias, teve uma carreira, digamos assim, Um dos homens mais conhecidos. Há quem ainda conheça ele mais pelos tempos aí de MMA do que os tempos de wrestling, Então, é um nome aí que divide um pouco essa galera aí que acompanha a carreira dele, Uns aí conhecem ele por um lado, outros conhecem pelo outro, mas enfim. Nós temos o caso do Bobby Lashley, O Bobby Lashley aí, então, é um que o pessoal já conhece também há mais tempo, Teve sucesso na WWE na primeira passagem, não a nível de título mundial igual ele tem hoje, mas teve sucesso inclusive fora da WWE, na TNA, por exemplo, ele ganhou tudo que tinha pra ganhar lá, todos os cinturões, e aí, literalmente todos mesmo, que dava pra ele ter vencido. Tem aí, claro, a carreira dele no MMA, que é o que importa aqui. Foi um cara aí que fez algumas lutas e venceu, se deu bem ali, sentava a porrada em geral. O pessoal inclusive tem uma Dream Match dele com o Brock Lesnar justamente por causa disso, Dois grandalhões, ele que desde jovem era chamado de Black Lesnar, Seria o Brock Lesnar negro, ele mesmo diz isso.
E ainda por cima, por ter carreira no MMA também, o pessoal gostaria de ver Lashley contra Lesnar um dia. Na WWE é possível hoje em dia, já que os dois estão lá. Já no MMA eu acho que é mais difícil. O Batista, gente, o Batista também já teve sua carreirazinha ali no MMA, né? Cartel de uma luta, uma vitória. Filho, o Batista foi conhecido ali também por conta dos filmes, né? Hoje em dia ele é muito querido em Hollywood e tal. Mas também já resolveu fazer uma lutinha aí depois que ele saiu da WWE. E venceu a luta ali. O cara tava extremamente preparado fisicamente, o adversário dele, né? Dava pra ver. O adversário dele tava bem preparado fisicamente, né? Dava pra ver ali. E ele conseguiu ganhar o seu... Pelo menos ganhou, meu irmão. Pelo menos ganhou. Isso ninguém vai tirar da vida dele. Aí depois disso aposentou ali, então, o nosso brasileiro, entre aspas, Batista. Os entendedores entenderão, né? Teve o CM Punk também aí, que está de volta recentemente ao mundo das lutas, né? Voltou pro Pro Wrestling, nesse caso, não exatamente pra WWE, mas foi pro All Elite Wrestling, né? E quando ele sai da WWE em 2014, nem sequer existia All Elite na época, ele resolve então aí ir pra uma outra carreira, né? E aí tentou entrar pro mundo do MMA e, bom, é até chato ficar falando sobre isso porque foi um desastre, né? Teve 2 lutas, 2 derrotas. Ele, por ser um amador, o pessoal já achou absurdo ali ele ganhar a chance de lutar lá ali nos pay-per-views do UFC, né? Ele deveria meio que se preparar melhor, mas colocaram por conta do nome dele, da fama dele, mas as lutas dele foram tenebrosas, né? A segunda piorou, ele enfrentou um cara que também tinha tido uma luta, uma derrota, e ele tinha tido uma luta, uma derrota. E o cara era repórter, e o cara ainda por cima, essa luta que ele teve, ela foi anulada o resultado, porque depois descobriram que o adversário dele caiu no exame antidoping. Sabe por quê? Porque ele tinha usado maconha. Ou seja, o CM Punk perdeu pra um cara que só tinha tido uma luta na carreira igual ele, tinha perdido a única luta da carreira, era ex-repórter e ainda tinha usado maconha antes do combate. E podia ter ganhado antes, ele ficou fazendo graça. Foi um desastre histórico, né? Bom, temos aí o Jack Swagger. O Jack Swagger também aí é outro que também teve sucesso aí na WWE, chegou a ser campeão mundial lá anos atrás, mas no MMA também vem ficando cada vez mais monstruoso, né? Vem ficando cada vez mais conhecido, lutou no Bellator aí, alguns devem conhecer ele também. Shinsuke Nakamura, outro que também tem seu sucesso na WWE ali, já ganhou vários títulos nesses últimos anos, mas nos seus tempos lá, ainda lutando no Japão, antes mesmo do mundo do wrestling ali, quando ele lutava na NJPW, ele já lutava wrestling, mas um pouquinho antes ele chegou a também ter combates de MMA, né? Ele também sabe ir pra porrada ali séria, né? Então, o Shinsuke Nakamura aí é outro que tem essa carreira aí. O Nakamura em si ele tem uma carreira bem peculiar, né? Se você for ver ali a carreira dele em si é um negócio diferente mesmo de qualquer outro lutador. Bom, temos o Del Rio. O Del Rio ele teve lutas anos atrás ali, na época ele utilizava até uma máscarazinha lá de proteção, mas acho que ele ficou mais conhecido foi quando o Animal pegou uma réplica do título mundial que ele já ganhou na WWE e falou que ia botar em jogo contra o Tito Ortiz. Falou, vou lutar com o Tito Ortiz aqui, né? Logo o Tito, né? Que, nossa, nem é um lutador perigoso. E aí, vou botar esse título em jogo. Vou botar, né? Simbolicamente, mas botou. Aí ele foi lá e perdeu. Levou uma surra ali do Tito Ortiz e ainda perdeu o cinturão que nem era nem dele. Fez aí a WWE ser envergonhada, né? Porque perdeu um título pro Tito Ortiz. Vai ter que recuperar um dia aí. Vai ter que recuperar e devolver pra WWE esse cinturão pelo jeito. Bom, tem o Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar aí, pra fechar essa lista, né? Eu resolvi colocar aqui 10, 11 lutadores apenas, mas claro que tem outros casos. É o mais conhecido, né, galera? O Brock Lesnar começa ali no Pro Wrestling, se dá muito bem, luta na WWE muito bem. Depois que sai, resolve entrar pro mundo do MMA e aí ele tem rivalidades históricas lá no UFC, né? Ele pode não ter sido um dos grandes lutadores ali da história, igual alguns colocam, né? Isso de fato é um pouco superestimado às vezes, mas era uma força bruta, assim, impressionante, né? Eu já conversei com alguns colegas que acompanham mais e falavam que realmente dava medo por causa da força bruta dele. O negócio é que ele entrou meio inocente, teve uma derrota boba que ele teve pro Frank Mir ali, mas que depois, inclusive, serviu para ter uma história bem boa ali, bem louca de ele conseguir dar a vingança depois, e aí tanto quando ele ganha do Frank Mir vai lá provocar, né, vira mó confusão, foi campeão, então diferente dos demais da lista aqui,
O Brock Lesnar dá pra dizer que foi um campeão do UFC, né? Então, isso é relevante. E ele sempre teve mídia ali pra pegar os adversários mais fodas, né? Ele ia ter um combate com o Mark Hunt. Não. Ele ia ter um combate com o Daniel Cormier, acabou não rolando, né? Ali os dois estavam com problemas ali pra serem liberados pela usada, então ficou só ali na cabeça dos fãs. Mas chegou a vencer o Mark Hunt, se eu não me engano, depois essa luta foi anulada por causa de doping, sei lá, tudo que envolve também o UFC é complicado, né? Sai uma luta e anos depois fala que não valeu porque teve doping, aí valeu sim porque dane-se o doping. Eu não sei nada, né? Eu não sei nada sobre isso aí. Só tô citando aqui o que eu acompanhei meio que por cima. Mas são esses os casos dos caras que lutaram tanto no MMA como lutaram na WWE. E aí, vocês acham que futuramente vamos ter novos exemplos aí? Algum cara que vai sair da WWE vai tentar sorte? Ou um cara do UFC que vai querer ir pra WWE? Muitos falam do McGregor ir pra WWE em algum momento, né? Eu não duvido.